Estamos aqui e hoje numa entrevista cultural, que a cultura mineira é muito rica. Então nós vamos conhecer um pouquinho hoje da vida, da trajetória poética da Beth Guedes, e ela vai contar um pouco da sua história, do seu envolvimento com várias academias, com seu envolvimento também em rádios, TV, livros, né? Bibliotecas. Então, nós vamos conhecer um pouco de uma diamantina que às vezes a gente não conhece. Então, seja bem-vinda, Beth. Um prazer imenso estar aqui no Papo Mineiro para que a gente possa dialogar sobre poesia, cultura e arte. Isso mesmo. E nós vamos então contar, e você vai contar a sua história com tranquilidade, né? Para nós. Você que é de Diamantina, aquela bela cidade de JK. Diamantina é uma cidade assim, encantadora. Eu nasci num distrito a 10 quilômetros de Diamantina. Curralinho significa pequenos currais na época, quando os tropeiros iam neste vilarejo, travessia de alimentos, e atualmente se chama Extração. Foi nesse cenário, ali, rodeada do carinho dos avós, das memórias afetivas, que eu me fiz, ou me tornei, ou me aprimorei poeta. Eu sou a segunda filha de um casal de 7 filhos e nasci com uma deficiência. Eu nasci sem o acetábulo da perna esquerda. Até os 2 anos não se tinham perspectivas que eu iria caminhar. E eu começo a andar segurando nas pernas da minha mãe. E nesse momento eu descubro o mundo. Por onde a minha mãe ia, eu ia grudadinha ali na perna dela. Meu pai tinha uma venda, né, e ali tinha os tropeiros, os casos, os contos de assombração, que me faz lembrar muito esse contato de Guimarães Rosa, né, com os tropeiros. E foi nesse ambiente que eu vivi até os 17 anos. No carinho dos avós, no grupo escolar. E há um momento que marca este meu olhar sensível. É quando a minha mãe, eu segurando nas pernas dela, ela vai cuidar de um jardim. O jardim que ficou marcado na minha memória afetiva, em que eu falo, no terreiro de terra batida, minha mãe cultivava flores, dália, copo de leite, brinco de princesa, as flores de minha infância. E ali, naquele contato com as flores, naquele carinho da mãe com as flores e com os filhos, eu acredito, Hernani, que eu vou me aprimorando, a sensibilidade vai trabalhando e eu começo a enxergar de modo diferenciado. Aquilo que todo mundo enxergava, mas eu diria eu enxergava pelo avesso. E o lugarejo, o vilarejo por si só, ele é um cenário, inclusive de filmes, de novelas, é um lugar muito aprazível. Eu vou para a escola para estudar, e ali na escola eu encontro uma professora com uma sensibilidade muito grande, incentivando os alunos a leitura, a escrita, e ali tinha as mais belas composições, redações, e eu começo a destacar com as composições. Ela coloca um barbante na sala de aula, e ali a minha poesia, toda semana, já não era uma prosa poética, porque eu era muito criança para saber se era poesia ou não. E ali começa aquele destaque. E chega um ponto que eu escrevi uma composição sobre as férias na casa da avó. E ela pergunta para mim: olha, eu não sabia que você tinha outra avó. Achei que era só a daqui. Eu não tinha outra avó. A imaginação de ir para uma fazenda, de nadar num poço, de subir em árvores. E eu vou ali na escola, uma escola pública, que não, num distrito de Diamantina que não tinha biblioteca. Tinha uns livros que ficavam na sala da diretora e que a gente não tinha acesso.
E eu fiquei encantada com os livros e pensava: "Nossa, quem escreveu todos esses livros deve ter, assim, uma imaginação". Então eu não tive contato com os livros, assim, diretamente na escola, mas tudo me inspirava. Muito antes de eu ser alfabetizada, dada a minha mobilidade, eu ficava escrevendo no chão, tem até um poema que eu falo que no sopro do belo, escrevia nas paredes, pegava um pedaço de carvão, um giz, um raminho. Eu escrevia algo que estava dentro de mim e que eu nem sabia o que que era. Era uma emoção, era um sentimento. O meu olhar foi se refinando para a lua cheia, para os copos de leite no quintal, para os lençóis que minha mãe estendia no quintal e que à noite o vento balançava de um lado para o outro, a lua cheia, uma coruja que piava no coqueiro, tudo isso mexia muito com a minha emoção, com a minha imaginação. Aí eu passo por um processo de cirurgias, a primeira cirurgia teve um erro, e nesses intervalos onde eu ficava, recuperando, eu ficava escrevendo, preenchendo esse espaço com escrita. Aos 13 anos, a minha mãe me chama e diz: "Olha, vou mandar você para um colégio interno". Era um colégio agrícola, lá em Conselheiro Mata, também um distrito de Diamantina. E ela falou: "Eu quero que você tenha as mesmas oportunidades dos seus irmãos". E eu pensei: a vida vai ser difícil para mim e eu devo fazer tudo bem feito e fazer tudo, assim, com carinho muito grande. O mundo, né, para as pessoas, diferentes, entre aspas, a uma exigência maior. E lá vou eu para um colégio interno. Inicialmente eu não queria ficar, depois eu não queria vir embora, porque eu me encantei com o colégio, um colégio com pomar, um colégio onde iam as adolescentes de toda a região para estudar. E tinha um detalhe, eu precisava trabalhar no pomar, porque era um colégio agrícola. Só que por fato de que eu não dar conta de trabalhar, aí eles me colocaram na biblioteca. Na biblioteca era o lugar onde eu poderia ficar sentada, onde eu não teria que ter tanta movimentação. E aí foi que eu encontrei o meu caminho na literatura. Ali, aos 13 anos, eu li todas as obras da biblioteca, as obras de filosofia, a literatura. Então ali eu estava tendo um embasamento literário, participei também de um jornal agrícola da época, que tinha umas publicações, tudo que foi arte, tudo que foi literatura, eu participei neste colégio. Aí eu volto. Aos 17 anos, a minha família resolve mudar para Diamantina, para que a gente tivesse oportunidade de trabalho e de estudo. E Diamantina eu começo a ter os contato com os poetas, com os músicos, e a gente começa aqui em Diamantina, no finalzinho da década de 80, o movimento Poesia no Beco, Arte no Beco, onde a gente ia para o Beco do Mota. Beco do Mota no passado, que foi um lugar de prostíbulo, era um lugar de arte. E nós tínhamos um poeta que ele arcava com as despesas e a gente subia no palco, declamava poesia, e eu sempre comparei esse movimento, esse projeto, como Semana de Arte Moderna, porque eu dizia: "Nós juntamos ali". E aí a gente começa esse trabalho aqui, eu começo a escrever, hoje vários artistas que nós temos em Diamantina, eles vêm deste deste movimento, e aos 26 anos eu lanço meu primeiro livro, um acontecimento para Diamantina, por ser tão jovem. Na época eu trabalhava numa tapeçaria, fazia tapetes arraiolo,s e fui lançar esse livro num bar de uma prima. E ela brinca: "Você conseguiu levar até o bispo para um bar". Com o bispo, com o padre, porque eu trabalhava na época, era um padre que
que ele era o coordenador, ele era o responsável pela tapeçaria. E aí eu não parei mais, participei de todos os movimentos, ainda participo de todos os movimentos de poesia em Diamantina. Aí veio o convite para as academias, e aí Beth, eu fui. Beth, você está falando que seu primeiro livro foi aos 26 anos. Qual era o nome dele? Viver é isso e algo mais. Muito bem, muito bom. Excelente. 26 anos, já com um livro em Diamantina. Isso foi quando? Em 1980? 87. 87. Foi nesse final desse movimento que cada um seguiu a sua arte, artista plástico, e eu fui, enveredei pela poesia e fui publicar esse livro. E tem até um poema, né, que eu falo: há sempre um caminho novo, reflexo de cada amanhecer no coração do mundo. A dupla face dos lados demonstra perfil diversificado, presente nos cantos da cidade. O momento é gesto misterioso, esvai no tempo e na vida, transforma-se em saudades. Alguém fica ao longe, acena, enxuga uma lágrima, joga rapidamente um beijo com vontade de partir também. Esse é um poema desse primeiro livro. Muito bom, excelente, né? E aí a poeta já estava começando a realizar o seu sonho, né? Quando é que você fez Exatamente. quando que você fez o seu segundo livro? O meu segundo livro, e aí eu fui também, sabe, Hernando, para o Vale do Jequitinhonha, eu faço parte da Academia do Vale. A minha poesia ficou muito conhecida no Vale do Jequitinhonha, porque eu participei do festival, que é Festival de Cultura Popular. Aí, Mas, tanto mas que você também participa de várias academias. Eu até perdi a conta. é, é, é uma, Que é uma coisa boa, caminhada, atuante, né? Atuante, isso é bom. é uma longa caminhada, Hernando, e eu vivo em função da poesia. Eu falo que a poesia é ciumenta. Ela não me tem outras profissões, ela não me divide. E é algo que eu penso assim, é prazeroso e é missão de vida. E eu tenho que ter realmente esse compromisso de estar levando a poesia, popularizando a poesia. E tenho como meta fazer a inclusão pela linguagem universal da poesia. Então, eu trabalho com o grupo da diversidade, das pessoas com deficiência, mulheres, negros e idosos. O meu sarau tem que ter um espaço para que estas pessoas possam ali mostrar sua arte e ser respeitado pela sociedade. É tanto que no final eu peço uma salva de palmas por respeito. Eu consigo fazer isso pela arte. Isso na casa da poeta, poesia. Eu faço esse sarau aqui em Diamantina, num bar que chama Casarão, e faço em Corralinho. Eu voltei na minha terra natal e lá eu realizo dois projetos, que é o sarau, vai fazer 4 anos, uma vez por mês, é no Bar Balaio, e ali eu levo poetas e músicos. Essa semana mesmo já vou ter dois saraus seguidos, um aqui em Diamantina e outro em Curralinho. E Curralinho virou um acontecimento. As pessoas veem, esse sarau já está tendo uma repercussão muito grande, e os poetas vão se unindo, a gente trabalha com este coletivo para justamente, o meu objetivo é a popularização da poesia, é tirar esse caráter elitizado, de que só alguns escrevem. Não, qualquer pessoa pode ali escrever, trabalhar um poema e mostrar sua arte. Essa é a minha proposta. Muito bom. E respondendo a sua pergunta, a leveza da vida em versos, aliás, foi a palavra. Esse aqui é o terceiro. A palavra é o segundo livro. Ele surgiu, é um livro que fala justamente desse trabalho com a palavra, em 1999. Esse trabalhar com a palavra que lavra, sentimentos, emoções, é o trabalho com a própria palavra. É um livro que, se eu comparar com o primeiro, já tem um amadurecimento. Eu tenho assim, um respeito pelo primeiro livro, mas cada livro a gente supera. A gente vai tendo melhor entendimento, melhor caminhada.
Então, esse veio a palavra, que foi o segundo livro. O terceiro livro, A Leveza da Vida em Versos. Esse aqui foi no ano de 2013. Foi o meu olhar diante da vida através da poesia. O momento que eu estava vivendo, um momento muito especial da minha vida, o momento em que eu encontrei um grande parceiro, uma pessoa que subiu no palco comigo e se fez poeta, que foi o Benel Benedito. Nós ficamos casados durante 15 anos. Em 2019 ele falece. E eu retrato, né, essa leveza. Depois vem O Sopro do Belo. O Sopro do Belo é um livro de resistência. É um livro que nasce em plena pandemia, onde eu estou atravessando um luto, e que eu fiquei um ano, eu fiquei em 2020, finalzinho de 2019, que ele morreu no Natal de 2019. Em 2020 eu não consegui escrever. Eu vivi aquilo que a Adélia Prado diz, aridez poética. Aí eu fui fazer análise e fui trabalhando essa questão da poesia, de colocar esse sentimento em forma de poesia e trabalhar o luto. Então nasce O Sopro do Belo. Ele nasce em 2020 e foi um livro em plena pandemia. Fiz uma live com esse livro e ele foi para 7 países. Foi um período em que as pessoas estavam confinadas dentro de casa e que nós vimos o poder e a força da arte, o contato que nós tínhamos um com o outro. A gente não podia nem abraçar um com o outro, mas a gente podia falar de arte, de música. E depois veio Caligrafia do Entardecer, que ele surge logo depois do Sopro do Belo, 2022, é a caligrafia da vida. Essa história que nós estamos escrevendo, deixando marcas pelo caminho. E eu comparo com o pôr do sol. Ele sempre parte ao entardecer. Mas no outro dia nós temos novas esperanças, novos caminhos, novos sentimentos. Essa Isso. escrita do humano. Porque os meus poemas, Fernando, eu trabalho com humano, o sentimento. Eles são humanistas e filosóficos, porque a poesia ela precisa também fazer com que a gente pense a nossa realidade, os nossos sentimentos e esse compromisso social, que também o poeta precisa ter. Memória do Tempo, ele faz parte de uma coleção que chama Infame Ruído, foi uma proposta que eu recebi, com 55 autores, e esse livro foi distribuído para o Vale do Jequitinhonha, para uma escola que tinha o menor índice humano. Então, faz parte de uma coleção que chama Memória do Tempo. Ele tem livros, poemas inéditos, mas tem poemas de todos os livros. Esse aqui é meu caçulinha, As Flores de Minha Mãe, é um livro que está fazendo muito sucesso, nada mais é do que o poema solo, que está no Ele está Sopro do Belo. recém-lançado, né? Quando é que você lançou esse livro? Esse aqui eu lancei em Belo Horizonte, teve um encontro dos vales no mês de março, e lancei também aqui em Diamantina, ainda estou com o processo de lançamento, mas o primeiro lançamento foi no Encontro dos Vales. Tivemos um encontro em março, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. E como faço parte da Academia do Vale do Jequitinhonha, eu participei de um sarau e também deste lançamento deste livro. É um livro que nada mais é um diálogo nosso com a nossa mãe através da poesia. É um livro que emociona, porque as pessoas sempre lembram de uma mãe cuidando de um vaso, de um canteiro, de uma avó. Tem sempre uma figura de alguém com ligação às flores. E esse livro é um livro assim, que ele toca muitas pessoas. Geralmente eu fico ali no mercado velho em Diamantina aos domingos, eu gosto desse contato com os autores. Tem uma feira de artesanato e eu fico ali com os livros. E as pessoas se emocionam, elas querem ter esse contato direto, conversar com a poeta, mostrar que a poeta é acessível. E aí as pessoas se emocionam, então tem sempre uma ligação. Isso aí me dá assim, uma satisfação imensa, uma alegria, porque a poesia, quando ela toca o sentimento do outro,
quando o outro se identifica e ama aquele verso, dá uma sensação de dever cumprido. É como se eu abrisse as portas e janelas do coração do outro, primeiramente a minha, e entrasse, sem pedir licença. Esse é o papel da poesia, é transformar. O Beth, você está com todos esses livros aí, você ainda comercializa todos eles, agora só o último. Você fala assim de continuar a escrever? Não, eu quero saber se você ainda tem esses livros que você mencionou, com exceção das flores, Ah, se sim, você ainda tem para venda, tem para lançamento, o que é que você faz? tenho todos os exemplares, com exceção do primeiro. Esses livros, eles podem ser vendidos, né? Com a autora, para as pessoas que moram aqui em Diamantina, lá na Feira de Artesanato aos domingos. Tem a lojinha também da Sártica, da Associação dos Artesãos, lá no mercado. No Bar Taboca, que é pão de queijo e companhia, aí na Rua Goiás, em Belo Horizonte. Esses livros também estão à venda. E também o leitor que quiser entrar em contato através da rede social, estou lá com o poeta Beth Guedes, eles podem também solicitar para que o livro possa chegar até o leitor. O livro tem que estar nas mãos do leitor. Não tem dúvida. Agora vamos caminhar mais um pouquinho, né? E o que você planeja aí para os próximos 5, 10 anos? Continuar escrevendo. No momento, eu estou terminando um livro que chama O Pão Nosso de Cada Verso. E estou escrevendo um livro infantil, as crianças pedem. Você tem livro infantil? Aí eu estou escrevendo As Aventuras da Galinha Teteia, que nada mais é do que uma galinha que a minha mãe me deu justamente, eu diria assim, a pedagogia da minha mãe, a sabedoria dela, ela me deu uma galinha para ver se eu desenvolvia para caminhar. E aí eu a desenvolvi até demais, porque eu comecei a correr atrás dessa galinha e foi aquela festa, eu acho que... E aí tinha um detalhe, essa galinha começou a mancar, porque eu tenho uma perna mais curta nessa galinha. Quando essa galinha começou a mancar, a minha mãe foi olhar, foi examinar e descobriu que a galinha ela não tinha nenhuma Nada. deficiência. A galinha Ela estava te imitando. se Ela estava te... identificou. Aí eu falo que a minha primeira amiguinha, qual é o objetivo desse livro? É mostrar a inocência, a pureza no contato de uma criança com o animal e também mostrar para as crianças que têm limitação física uma forma de acessibilidade, para aceitação do outro como o outro é. Então, eu quero trabalhar essa pureza da criança, o contato com o animal, e também, eu acho muito importante, é, é como uma forma de levar as crianças diferentes, entre aspas, a lidar com outras crianças e vice-versa. É um trabalho de inclusão pela poesia. Muito bom. E os seus trabalhos sociais? Olha, meus trabalhos sociais, eu faço esse trabalho através do Saraus. Participo de sarau no asilo, recentemente fui convidada, fui no asilo, também fiz um sarau na casa de uma senhora também de 96 anos, o sonho dela Que era assistir um maravilha! sarau. Que E uma maravilha! memória prodigiosa. Ela trabalhou na biblioteca da Faculdade de Filosofia, onde eu estudei, eu fiz filosofia, letras e direito, e aí eu fui lá, e o que eu achei mais interessante foi as amigas dela, todas na faixa de mais de 90. Pô, que E elas maravilha! estavam ali declamando poesia. O que nos uniu ali foi a arte. E aí eu fiz questão de levar os poetas de todas as idades, uma bem jovem, para que também tivesse essa leitura, essa releitura do que é o ser idoso, o que é a velhice, o que é a arte. Então, esse trabalho que eu faço hoje de inclusão, e de onde eu sou convidada para o sarau, seja nas escolas, seja nos asilos, nas universidades. Eu sempre aceito porque eu preciso, né? Eu digo que se eu tenho a capacidade de falar, se eu tenho a voz, isso não pode ficar comigo. A arte, ela não foi me dada, a poesia não foi dada como forma de guardar.
Eu preciso desengavetar tudo isso. E a minha missão é essa. E faço um trabalho na rede social também que me surpreende, porque a rede social, eu quero atingir aquelas pessoas que não vão no sarau, aquelas pessoas que moram no outro país, sempre como uma forma de popularizar a poesia. Muito bem, ótimo, né? Isso é muito importante. E agora você vai poder chegar às crianças através do novo livro. Sim, Quando é que você elas, pretende lançar? Quando é que você pretende lançá-lo? ó, esse livro eu estou escrevendo. E o tempo está passando muito rápido, né, Hernani? Meu É, projeto, no momento, o que que eu estou fazendo? Está sendo traduzido esse livro, que O Sopro do Belo, foi uma proposta que eu recebi para o espanhol. Eu recebi que uma ótimo. proposta, ele já está até na editora, uma editora em Salvador, uma forma também de expandir, que a poesia possa ser, da minha poesia, ou a poesia de todas as pessoas possam chegar através de um outro idioma. Então, no momento, eu estou trabalhando, pretendo, vamos ver como é que vai ficar a questão do tempo, que eu fico muito envolvida aqui em Diamantina com a poesia, com os eventos, mas é escrever esse livro para criança, esse outro Pão Nosso de Cada Verso também, uma linha poética, e cada vez mais a gente vai se superando de um livro para o outro. E eu gosto muito da prosa poética, e tudo me inspira. Momentos, pessoas, lugares. É como se ficasse registrado na minha mente, no meu coração. Aí eu sento e escrevo. Não tenho um ritual. A hora que eu sentar, ali sai um poema. E eu sou, assim, muito dedicada no sentido de trabalhar as palavras, de tirar o excesso, é, de lapidar o poema. E tem também um cuidado para que a linguagem seja acessível, para que as pessoas possam gostar de poesia. Tirar da mente essa ideia de que poesia é difícil, ninguém entende poesia. E é esse o trabalho. Muito bom. A gente já está chegando a 29 minutos, então eu queria que você encerrasse escolhendo aí e declamando um poema do Livro das Flores. Pois não, eu agradeço muito, Fernanda, essa oportunidade. É uma alegria muito grande conhecer você. Parabéns, sexto ano. E quem leva a arte, quem leva a poesia, é digno também de poeta e de artista. E, E vou querer depois, quem sabe a gente lançar um dos livros aqui em Belo Horizonte. com muita honra, viu? As flores de minha mãe. Para você, para sua mãe, para as pessoas que ocupam ou que já ocuparam esse espaço maternal na vida. As flores de minha mãe. No terreiro de terra batida, minha mãe cultivava flores. Dália, copo de leite, brinco de princesa. As flores de minha infância. O brilho das folhas verdes refletiam os raios de sol. Gotículas escorriam livres, brincavam na poesia do dia. Minha mãe, entre canteiros, cuidava dos filhos e das flores. Era jardineira da saudade, regando os canteiros de ontem. Na mesa tosca da varanda havia sempre um vaso florido. Dália, copo de leite, brinco de princesa, esperando versos ao amanhecer. No olhar, para sempre o jardim, conduz a menina pela mão. Ainda ouço a voz de minha mãe, admirada com novas cores de dália. Quando a lua nascia cheia, por detrás da serra da Vila Rica, a inspiração inundava meu ser. Meu coração, criança entre flores, rabiscava as primeiras lições de poesia. Que delícia, hein? Que delícia. Que momento gostoso, viu, que nós estamos passando, viu? Eu gosto muito, né? Gosto muito de cuidar da cultura, né? Da preservação das coisas, principalmente da cultura mineira, né? Isso é muito importante. Parabéns. Parabéns a você por esse espaço, por ouvir os poetas, os músicos, os artistas. Sua missão é muito linda, é a missão de trabalhar a sensibilidade e de oportunizar artistas e poetas para que no Papo Mineiro tenhamos um saudável e delicioso papo com café, com poesia, com pão de queijo.
mineiro. Parabéns. E pode me chamar quando quiser, estou às Tá ordens. ótimo, querida. Obrigado, viu? Eu que Grande abraço. agradeço. Outro Grande abraço. abraço. Tchau. Então, nós tivemos aí mais um Papo Mineiro. E agora abrindo aí, que vocês estão vendo com a nova logo, a logo primeira, a logo do meu amigo Fernando Pacheco, e uma que a minha produção fez, né, através da inteligência artificial. Espero que goste e que tenha esse bom momento que nós tivemos com a poeta Beth Guedes. Grande abraço e até o próximo.